0% inspiração. E por isso, muita transpiração. Ação. É isso mesmo, ação! E é por isso que eu vou chamar pra cá o nosso professor Luiz Herculano. Seja bem-vindo mais uma vez, professor. Obrigado, Lange. E aí, tudo bem? Tudo bem. Porque hoje a gente treina dissertação e tem muito trabalho a fazer. Tá certo, professor? Tá certíssimo. A gente tem bastante trabalho. O estudante, ele precisa treinar as redações, né? Durante o ano, é importante que ele possa, né, dividir o seu tempo de estudos fazendo várias redações. Eu acho que muita gente pensa que é demais você fazer 10, 15 redações, mas isso às vezes não é suficiente. Você precisa cobrir um grande número de temas, estilos de temas, temas mais objetivos, temas mais subjetivos, temas mais políticos, temas que sejam atuais, temas até polêmicos. Muita gente fala, não preciso fazer um tema polêmico, mas é importante. Então há necessidade de você trazer essa reflexão. Então eu penso que mais de 20 redações por ano é necessário. Tem escolas que fazem umas 30, 40, eu acho que você consegue cobrir. Apesar do número ser alto, mas é importante. Aproveitando a sua dica, é importante treinar temas que são de interesse nacional, né? Que necessitam aí ser debatidos, que têm que estar em evidência. Pois é, eu lembro que o estudante ele precisa estar antenado com tudo que está acontecendo no país. Claro que a gente não quer colocar ninguém paranoico, desesperado com as coisas, senão o estudante fica, eu tenho que ler jornal, tenho que olhar isso, olhar aquilo, meu Deus, não vai dar. E aí a gente precisa pensar o quê? Ele tem que cobrir o território nacional, pensar em temas que são de relevância para o país como um todo. Eu lembro do Enem de 2015, que foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, né, no cenário brasileiro, e muita gente teve dificuldade para abordar esse tema. Por quê? Porque entendia que aquilo não fazia parte da minha realidade, mas obrigatoriamente eu tenho que entender que é um problema que está no país como um todo. Então eu tenho que olhar aquela questão como um problema nacional. É importante fazer esse olhar mais focado no país. O contexto internacional é importante, mas o foco geralmente é o Brasil. Que pode acontecer de, né, ter um contexto internacional, mas que converse com algo que está acontecendo no país. Muito bem. Né? Fazer essa relação Essa relação. É importante. E eu soube que você trouxe um tema bem nesse tipo. Trouxe. É um tema importante. Eu trouxe o seguinte, o aumento, né, das doenças sexualmente transmissíveis nos jovens no Brasil. Então põe aí na tela. Do jeito que está escrito esse tema, já traz um diagnóstico, porque fala em aumento. Então não pode dizer que diminuiu, né, professor? Com certeza não. Você dizer que diminuiu é começar o texto contradizendo a própria proposta, né? Então, isso é um problema. Há um aumento, então o cara já tem que pensar. O que gerou esse aumento? Como se deu isso? Que questões eu posso aí pensar? Então eu tenho que começar já a escrever e a mente tem que começar a trabalhar a partir desses dados. Opa, a gente tem um gráfico que interpreta exatamente essa realidade. Vamos dar uma olhada. Ele é da reportagem Por que os jovens não usam camisinha, do portal UOL. O gráfico sem muitas cores, o que impacta são as informações. Pois é. A grande dificuldade que o aluno tem é de interpretar o gráfico. Interpretação de gráfico, geralmente, para muitos alunos é complexo. A gente tem que pensar nas porcentagens e olhar, por exemplo, o gráfico. Os dados que ele traz que são chocantes, né? Um número muito grande de jovens que teve relações sexuais e não usou camisinha. Um número muito grande de jovens que nunca fez teste para verificar se tem ou não HIV. E um número expressivo também que mostra que muitos jovens acham que existe cura para AIDS. Infelizmente, ainda não temos essa... Seria importantíssimo, seria uma maravilha se houvesse, mas esse dado é triste você ver, né? Então, mostra também um desconhecimento, apesar da gente ter mídias, programas governamentais e várias coisas falando sobre o tema, os nossos jovens ainda não conhecem a realidade das doenças sexualmente transmissíveis e da AIDS.
E isso é triste, né? Mas só um texto de apoio não é o suficiente para fazer uma redação, né, professor? Não é suficiente. E aí é que está o problema. O que ler, o que pensar, o que olhar, como olhar e o que selecionar. Eu acho que o candidato que busca, né, tá sempre antenado com uma coisa ou outra, olha, vê dados, pensa ali, aqui, consegue trazer esses dados, ele está na vantagem. E ele precisa ter essa vantagem. Agora, principal é não ser escravo da coletânea. Eu já disse isso aqui uma vez e é importantíssimo. Se você for escravo da coletânea, a sua abordagem ela vai ser superficial. A gente pode pensar que a sua redação pode ser até boa. Ela pode ter boas relações coesivas, você pode fazer um bom uso da norma culta, mas na abordagem temática e na coerência, o seu texto vai pecar por falta e não por excesso, porque você vai se basear na coletânea e aí o seu texto vai ficar num nível raso. Talvez você possa trazer uma coisa ou outra, mas o importante é o pulo do gato, né? Então bora ver outro texto? Bora. Bora lá. Esse é do site da BBC Brasil e foi publicado em fevereiro de 2017. O título é Saiba como evitar 6 doenças sexualmente transmissíveis que estão em alta entre jovens brasileiros. Segundo dados do Ministério da Saúde, 56,6% dos brasileiros entre 15 e 24 anos usam camisinha com parceiros eventuais. A falta de prevenção no início da vida sexual vem preocupando o órgão, afirma Adele Schwartz-Benzaken, diretora do Departamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis, AIDS e Hepatites Virais. Nos últimos anos, temos observado que a população mais jovem está reduzindo o uso de preservativo, diz ela à BBC Brasil. Mas é no carnaval que as campanhas de prevenção se intensificam. Até o fim da festa, peças publicitárias do governo estarão em TVs, revistas e redes sociais propagando o slogan: no carnaval, use camisinha e viva essa grande festa. O texto fala que 56,6% dos jovens entre 15 e 24 anos usam camisinha com parceiros eventuais. O texto parece positivo, mas tem alguma coisa de errado gritando aí, né, professor? Olha, se o candidato não está atento, ele acha que esse dado é positivo. Mas o dado, na verdade, ele traz uma informação alarmante. E os outros? 56,4%, é isso? 0,6% é de um universo de 100. Então ele tem uma quantidade X. E os outros 43,4%? E aí? O que você faz? Esse 43 aí é muita gente ainda. Então você tem o seguinte, você tem uma quantidade absurda de pessoas que não usa. E outro ponto, parceiros eventuais. E com os fixos? Você não usa? Pois é. E muita gente, né, a gente tem isso, outras pesquisas mostram, né? Se for olhar no site do Ministério da Saúde, até mesmo alguns dados do Ministério da Educação apontam que muitos jovens não usam porque acham que a camisinha só previne a gravidez. A maior preocupação para alguns é a gravidez, quando, na verdade, não é só isso, né? Tem uma série de questões que precisam ser trabalhadas. A gente sabe que a escola traz o trabalho, né, a discussão com temas transversais. As DSTs são discutidas, por exemplo, nas disciplinas de ciências, biologia, programas de saúde, mas, ainda assim, 43,4%. É muita gente. Falando em dados implícitos, tem um outro dado nesse texto que é quase uma proposta de intervenção pronta, né? Ali diz o seguinte, né, que a maioria das campanhas prevenção de DST e AIDS são feitas em que época do ano? No carnaval. Aí você pensa o seguinte, no carnaval, tá, mas por que no carnaval? Porque a maior quantidade de pessoas que têm parceiros eventuais ou as relações sexuais entre jovens aumentam? Pode ser, mas o resto do ano? Então aí o cara já tem, o candidato tem que falar, opa, então cabe aos governos, né, cabe à gestão pública, ampliar a quantidade de campanhas de prevenção de DSTs e AIDS no restante do ano. Poderia pensar também, cabe à escola, né, propor debates e discussões sobre DSTs e AIDS durante todo o ano letivo, focando não só os conteúdos, mas também os temas transversais e todos os dobramentos, né, a partir desse tema. E cabe à sociedade cobrar do governo e da escola a execução dessas tarefas. Isso tudo o quê?
O governo, a gente pode pensar alguma coisa a longo prazo, a escola algo a curto prazo e a sociedade também a curto prazo. A gente deve lembrar que o candidato precisa fazer uma proposta que seja viável, então ele tem que responder as perguntas. O quê? Por quê? Como? Quem e quando? Se isso não estiver bem estruturado, a proposta fica vazia no ar, né? E aí o cara se perde também. O nosso tema tá aí na tela para você ver. O aumento das doenças sexualmente transmissíveis entre jovens no Brasil. No bloco anterior, a gente viu 2 textos e falou muito sobre a importância dos dados que ficam implícitos, né, professor? Sim, sim. A gente falou também da importância do treino com as redações, né? Fazer bastante redações, cobrir o maior número possível de temas, né? Para revisitar temas antigos e também de pensar na coletânea não como única fonte de informação, mas trazer aquele conhecimento que você tem e pode aí acrescentar, que eu acho que é, voltando, o pulo do gato, né? É coisa importante. Ainda sobre essas informações implícitas que estão nos textos, bora ver mais um exemplo? Vamos sim, a gente vai ver uma reportagem que saiu no site do jornal O Globo, que tem um gráfico bem interessante. Em 8 de julho de 2017. Muita gente acha que, quando se fala em DST, né, só se foca em AIDS, né? Porque a AIDS chocou muita gente, né? Aqui no Brasil, então, as pessoas têm imagens, né, de pessoas, personalidades que faleceram em decorrência, né, de terem contraído HIV, e as pessoas se chocam com isso. Mas as outras doenças também têm índices significativos, bem altos. Sífilis, herpes genital, né, que são doenças aí que ainda estão presentes e coisas que a gente não conseguiu, né, excluir da sociedade. Então, assim, a gente tem uma campanha de vacinação para algumas doenças, mas a gente não consegue uma campanha de prevenção efetiva para essas. Então, assim, lembra daquele dado, né, dos 43,4, esses 43,4 estão no grupo que podem perfeitamente cair nessas doenças aí e não virarem só estatística, né? A gente não deve desumanizar as estatísticas, mas terem pessoas doentes e jovens, né? Pessoas muito novas, né, pessoas que farão parte do futuro da sociedade contraindo essas doenças que a gente não conseguiu varrer da sociedade ainda. E essa imagem lembra questões de proporções da prova de matemática, né? Proporções, matemática, não é comigo. Então, para mostrar que aqui a gente trabalha a interdisciplinaridade, eu vou chamar o professor Cristiano Marcel. Professor, chega mais. E aí? E aí? Tudo bom? Belezinha? Beleza? Legal. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, valeu. E aí, para resolver esse gráfico aí, essa imagem, o que a gente usa? A gente pode usar várias coisas, né? A gente pode fazer razões, proporções, pode analisar quanto uma unidade aqui utiliza e quanto, em comparativo, essa aqui está aumentando ou diminuindo. São coisas que você analisa na tabela, no infográfico, e vai enriquecendo da maneira que ela vai escrever ou como ele vai interpretar os itens lá, que ele vai ter que marcar a letra A, B, C, D ou E, né? Tem como mostrar pra gente? Ah, tem, professor? claro que tem. Vou pegar aqui o nosso gráfico rapidinho. Vamos chegar Vamos ao a esse- gráfico? É. O gráfico quadro? Claro. Bom, no gráfico que está mostrando aqui pra gente, né, por exemplo, ele coloca Brasil AIDS, né? O Brasil AIDS ele coloca que tem 0,016. Show. Lá, herpes genital, 0,64. Bom, vamos usar um pouquinho de conhecimento matemático aqui para a gente resolver essa continha e colocar um pouco mais aconchegante, digamos assim. Nós temos 3 casas decimais aqui eu tenho 2. Coloquei mais um zerinho aqui porque não influencia em absolutamente nada. O 0,64 é o mesmo que 0,640. Aí temos 3 casas decimais e 3 casas decimais, ficamos então assim, 16 e 640. Mas, Cristiano, e esse zero? Esse zero a gente chama de algarismo não significativo, né? Bom, tiramos o zerinho, simplificamos aqui o 16 e o 640. Ficamos então aqui com 1 sobre 40. É interessante que ele não veja isso somente como uma fração de numerador e denominador. O que é interessante é que ele pense, bom, para cada um caso de AIDS, nós temos 40 casos de herpes genital. Uau. Ficou legal, não ficou? Muito. Enriqueceu o texto que ele poderia fazer, ou Sim. talvez uma questão em que ele fala assim, segundo o gráfico, qual a relação entre o número de casos de AIDS no Brasil e o de herpes genital?
Ou seja, para cada um caso de AIDS, temos 40 casos de herpes genital. Então, para isso, conhecimentos matemáticos são fundamentais. Daí ele consegue pensar na proposta de dizer que a campanha não deve focar somente a AIDS. Diz que agora a campanha precisa abordar com muito mais força a questão das DSTs, das outras doenças, né? Então, acho que o dado é alarmante. Temos uma outra situação aqui, são os casos de sífilis no mundo, por exemplo. No mundo são 6 milhões, né? O gráfico aí está dado em milhões de casos por ano. E o gonorreia está em 78, por exemplo. Olha aí, de novo, ó. Uma fração simples, quando você simplifica 78 dividido por 6, você vai encontrar 1/13. Olha aí, de novo, ó, mesmo esquema. Sim. A mesma análise que deve ser feita para cada um caso de sífilis no mundo todo, nós temos um total de 13 casos de gonorreia. Isso, de uma maneira ou de outra, vai fazer com que ele pense em algo que ele possa contribuir naquele texto dele, né? Pode se transformar também em argumento. A partir das duas frações, elas representam a construção de um argumento. Ele pode trabalhar na defesa do ponto de vista dele sustentado por essas frações também, né? Então, se a gente pensa que a relação entre gonorreia e sífilis e entre AIDS e herpes genital, elas precisam ser pensadas em aspectos distintos, né? E também outro ponto que mostra que políticas públicas são necessárias, de que um programa social atrelado a um programa de saúde é fundamental para poder pensar essa questão. Matemática não tem como mentir, né? O dado tá aí, você vai ler, você não tem como criar, ele partiu de um dado. Acho que essa relação interdisciplinar, né? Acho que deveria acontecer. Acho que a escola precisa pensar que, ao formar o aluno, ele tem que saber ler o infográfico a partir de várias linguagens. A matemática, então, se tornou não um instrumento, mas uma ferramenta essencial de leitura para o cara que vai construir a redação. E mesmo que ele vá fazer uma questão que seja de matemática, a interpretação dessa questão também é essencial. Então, as duas áreas que todo mundo diz que são inimigas, né, que são rivais, na verdade não são, né? São, na verdade, complementares e isso precisa ser pensado também. Você pode usar razão e proporção para passar uma informação, enriquecer o seu texto lá na hora da redação e, como havíamos conversado, embasado em dados numéricos ali, não é uma coisa que ele criou ou que ele acha. Ele não está usando de achismo, né? Ele está usando o dado que está fornecido pelo texto da redação. É isso aí, professor. Tem que usar esse conhecimento. Fica ligado porque o tema é o aumento das doenças sexualmente transmissíveis entre jovens no Brasil. Nos blocos anteriores, a gente trouxe várias informações para você ficar por dentro do assunto. Pesquisar e ler tem que se tornar um hábito, né, do candidato? Essencialmente um hábito. Se o cara não tiver esse hábito, ele vai ter dificuldade. Até mesmo que o professor colocou aqui, que eu acho que foi muito bom, essa releitura do dado, né? Porque eu faço uma leitura enquanto professor de língua portuguesa, mas o meu conhecimento vai até uma parte só. Eu não lembro muito de razão e proporção. Mas o cara que está estudando, se ele tem isso, não só razão e proporção, mas outros conhecimentos de matemática, eu acho que é fundamental ele buscar pensar que cada leitura que ele vai fazer vai contribuir um pouco para a construção das ideias na redação. O uso de razão e proporção, como o professor bem colocou, na leitura de um infográfico, se tornou algo, para mim, mágico. Ou seja, que eu vou levar o Cristiano comigo para ensinar os meus alunos a pensar exatamente a partir daí, porque é uma ferramenta incrível. Pelo programa que vai sendo dado ao longo dos anos para o aluno, chega no 9º ano, ou até um pouco antes, ele começa a ver gráficos estatísticos. E aí a gente ensina o cara a construir o gráfico estatístico. Porque quando ele constrói, ele já não tem uma visão só daquela figura que está aparecendo ali. Ele tem uma figura, como se fosse um quadro. Não, ele sabe como foi construído um gráfico de colunas, um gráfico de barras, um gráfico de setores. E aí ele sabe, olha só, aqui é metade dessa circunferência, então é 50%. Eu vou escrever lá 50% de casos. E vai, sabe, é legal. É interessante para ele, sabe? Aliás, uma sugestão para quem gosta de começar as pesquisas pela internet. Então, lá no Google, todo mundo conhece, depois que você busca o tema, sabe lá embaixo de onde você escreveu? Tem uma opção escrito ferramentas. Vai lá e marca a opção no último ano. Pronto. Você vai saber tudo o que está acontecendo, não é, professor? É verdade. Os dados estão ali atualizados, bem colocados. Acho que você buscar na internet ou até visitar outros portais, ver jornais. Alguns jornais, hoje em dia, têm as suas assinaturas mais baratas na internet
que assinatura do jornal em papel. E hoje ele não tem a necessidade de ter a folha impressa ali, né? Sim. Ele pode usar no smartphone, ele pode, uma hora que ele está de bobeira, ele dá uma olhada no computador. Isso é interessante para ele. Tá Os sempre... aplicativos, Sim. acho que são muito úteis Sim, hoje, né? Acho que o que você colocou de saber ler os gráficos, nessa ideia de trazer a linguagem visual, pra gente é muito importante. A gente fala dos gráficos, eu penso também nos quadros, nas obras de arte, que também são essenciais. Então, assim, a linguagem visual tá aí a serviço do aluno e tá disponível na internet. Tá por toda parte. Verdade. Agora, esse ano de 2017, a prova de matemática e de redação estão em dias diferentes. E aí? Eles têm vantagens e desvantagens, né? Uma vantagem é que você, no dia da prova de matemática, você foca em cálculos, porque você não vai fazer somente matemática, vai fazer também química e física, tem os seus cálculos estequiométricos lá, a velocidade média. É um dia só para aquilo. Porém, existem pessoas que não gostam de equilibrar e tal. É difícil agradar todo mundo, né, Pois professor? não tem como. Eu acho que como. cada aluno vai aí dar a sua tônica à prova. Eu acho que pode ser positivo por um lado, mas acho que também o professor coloca que para alguns alunos é melhor diversificar, para que não canse a mente só com uma metodologia, né? Mas vamos ver, acho que é uma possibilidade, é uma testagem importante para a gente ver até se os resultados melhoram, né? Em redação, por exemplo, as notas de redação, acho que a gente precisa investir em redação, né? Acho que trazer interdisciplinariedade para a aula de redação é essencial, para ver se a gente consegue fazer os nossos alunos pensarem, escreverem e construir. E verem uma coisa que eu acho que é essencial na ideia. Não é aula de redação, é aula de produção de texto. A redação do Enem é um gênero textual, mas a ideia é de produzir o texto, porque o cara vai ter que produzir texto a vida inteira. Então ele fala, mas como? Ó, um post lá numa rede social, um comentário... Um texto acadêmico. Um texto acadêmico, uma resolução de uma questão, tudo isso, todos esses são produções. Então ele tem que pensar o seguinte, aquele dado matemático ali, ele não é só para redação, mas é entender como se organiza o mundo, né? É saber ler o mundo em todas as suas linguagens. E aí, alguma sugestão para melhorar o texto? Bem, além da leitura, interpretação, análise, transdisciplinariedade, interdisciplinariedade, multidisciplinariedade, todos esses termos aí, eu acho que o candidato precisa também lembrar de uma coisa. Todas essas ideias estão a serviço dele, né? Ele tem isso disponível. E algo que ele não pode se esquecer é, se ele tem as informações, ele tem que saber usar. Então, só vai saber usar se treinar, fazer muita redação, sabe? E detalhe, tem que ser equilibrado. Eu tenho que fazer redação, eu tenho que fazer questão de matemática, eu tenho que fazer questão de física, questão de biologia, eu tenho que saber sociologia, tenho que saber educação física. Todo mundo fala, mas pra quê? Isso cai no Enem. E não é só porque cai no Enem, é um saber que você tem que levar pra vida. E para quem quer ficar craque em infográficos e tabelas? Se é uma coisa que hoje você não tem nenhum mistério, como falávamos anteriormente, a internet disponibiliza isso tudo, né, cara? Você tem, sei lá, do site do Banco Central até site de, sei lá, de relógio, qualquer coisa, os caras implementam gráficos para que você tenha uma visão de que, pô, acho que eu vou investir nisso ou não vou investir naquilo. Mas como eu falei, você tem que primeiro aprender a construir o gráfico. Se você não aprende a construir o gráfico, você não sabe do que está se passando. Como o professor falou, se eu não treino redação, como é que eu vou elaborar uma redação? Vou dar uma lida, vou fazer igual. Não funciona assim. Se ele sabe elaborar um gráfico de setor com o seu compasso e calcula aquela medida em graus ou passa para radianos, sei lá, como ele quer estudar aquilo, não importa. Mas ele tem que saber construir para interpretar direito aquilo ali. Aí, qualquer gráfico que ele pega em revista ou internet, ele vai levar numa boa e vai sugar dali coisas que ele pode utilizar. É isso. Bom, tá acabando o programa. Professor Cristiano, muito obrigado. Valeu. Professor Luiz, Obrigado muito a você. obrigado mesmo pela presença de vocês. Obrigado, viu? Cristiano. Valeu. E você, aproveita e visita lá o nosso site, hein? Tá cheio de entrevistas e análises de questões. horadoenem.mec.gov.br. E até a próxima.